A pensão alimentícia não precisa ficar igual para sempre. Se a renda de quem paga mudou, se as despesas do filho aumentaram, se houve desemprego, doença, nascimento de outro filho ou mudança importante na vida da família, pode ser possível discutir a revisão da pensão. Mas atenção, ninguém deve simplesmente parar de pagar ou mudar o valor por conta própria. Neste vídeo eu vou explicar de forma simples quando a pensão pode ser aumentada, reduzida ou até discutida novamente na justiça. O que será explicado? Aqui você vai entender o que é revisão de pensão alimentícia, quando pedir aumento, quando pedir redução, se desemprego diminui a pensão automaticamente, se nascimento de outro filho muda alguma coisa, quais documentos são importantes, quais erros devem ser evitados e por que acordo verbal pode gerar muito problema. A ideia é explicar o assunto com começo, meio e fim de forma clara e prática. Se esse vídeo pode ajudar você ou alguém da sua família, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender esse assunto. E comenta aqui embaixo, você quer que eu grave depois um vídeo específico sobre pensão atrasada, redução de pensão ou pensão para filho maior de 18 anos? Sua participação ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. O que é revisão de pensão alimentícia? Revisão de pensão alimentícia é o pedido feito para mudar o valor da pensão que já foi definido antes. Essa pensão pode ter sido fixada por decisão judicial ou por acordo homologado. Com o passar do tempo, a vida pode mudar. A criança pode crescer e passar a ter mais gastos. Pode surgir escola nova, tratamento médico, plano de saúde, remédios, transporte, material escolar ou outras despesas. Também pode mudar a situação de quem paga. A pessoa pode perder o emprego, ter redução de salário, começar a trabalhar de forma informal, ter problema de saúde ou assumir novas responsabilidades familiares. Por isso, a pensão não é algo congelado para sempre, mas a mudança precisa ser comprovada. Não basta dizer, está caro ou eu preciso de mais. É preciso mostrar documentos. Quando dá para pedir aumento da pensão? O aumento da pensão pode ser discutido quando as necessidades de quem recebe aumentam ou quando melhora a condição de quem paga. No caso de filhos, isso acontece bastante. Uma criança pequena tem determinados gastos. Depois, quando cresce, pode ter escola, transporte, alimentação maior, atividades, consultas, aparelho odontológico, psicólogo, remédios, uniforme, material escolar e outras despesas. Também pode acontecer de quem paga passar a ganhar mais, mudar de emprego, abrir empresa, comprar bens, melhorar o padrão de vida ou ter uma renda maior do que tinha na época que a pensão foi fixada. Mas é importante ter cuidado. Não é porque a pessoa quer receber mais que o aumento será automático. É preciso mostrar a necessidade e a possibilidade. A revisão depende de prova. Quando dá para pedir a redução da pensão? A redução da pensão pode ser discutida quando quem paga passa por uma mudança real na condição financeira. Exemplos comuns: perda de emprego, redução de salário, queda forte na renda, problema de saúde, impossibilidade temporária de trabalhar, nascimento de outro filho, aumento importante de despesas essenciais ou mudança na realidade financeira da pessoa. Mas atenção, dificuldade financeira precisa ser provada, não basta alegar que está pesado. O juiz vai analisar documentos, renda, despesas, padrão de vida, necessidade do filho e responsabilidade familiar. Outro cuidado, ter novas despesas por escolha pessoal nem sempre justifica reduzir pensão. Por exemplo, financiar carro caro, assumir dívida desnecessária ou aumentar padrão de vida pode não ser suficiente. O foco é a necessidade do filho e a real possibilidade de quem paga. Desemprego reduz a pensão automaticamente? Não. Esse é um dos pontos mais importantes. Perdeu o emprego, a pensão não diminui automaticamente. Se existe uma decisão ou acordo fixando o valor, aquela obrigação continua valendo até que exista nova decisão. O erro de muita gente é pensar assim: fui demitido, então vou pagar o que eu puder. Ou pior,
Estou desempregado, então não vou pagar nada. Isso pode gerar dívida, cobrança judicial e outros problemas. O caminho correto é procurar orientação, organizar documentos e, se for o caso, entrar com pedido de revisão. Documentos importantes nessa situação: termo de rescisão, carteira de trabalho, comprovante de seguro-desemprego, extratos bancários, comprovantes de renda atual, comprovantes de despesas essenciais e prova de que houve mudança real na condição financeira. Nascimento de outro filho reduz pensão? O nascimento de outro filho pode ser levado em consideração, mas também não reduz automaticamente a pensão. Esse é outro erro comum. A pessoa tem outro filho e pensa: agora posso pagar menos. Não é tão simples assim. Todos os filhos têm direito a cuidado e sustento. O juiz pode analisar a nova realidade familiar, mas também vai observar as necessidades do filho que já recebe pensão. O nascimento de outro filho pode entrar na análise, junto com renda, despesas, capacidade financeira e necessidade de todos os envolvidos. Então, pode ser um argumento, mas não é uma fórmula automática. Mais uma vez, depende das provas e do caso concreto. Aumento de gastos do filho justifica a revisão? Pode justificar. Quando os gastos do filho aumentam de forma relevante, pode ser possível pedir revisão para aumentar a pensão. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a criança entra em escola particular, precisa de tratamento médico, começa acompanhamento psicológico, usa medicamento contínuo, precisa de terapia, tem gasto maior com transporte, tem aumento no plano de saúde ou passa por mudança importante na rotina. Mas é essencial comprovar. Guarde notas fiscais, recibos, boletos, comprovantes de pagamento, relatórios médicos, receitas, orçamento escolar, contrato de escola, comprovante de plano de saúde e tudo que mostre o aumento da despesa. Pedido sem prova fica fraco. Pedido bem documentado fica muito mais claro. Guarda compartilhada muda a pensão? Pode influenciar, mas não acaba automaticamente com a pensão. Guarda compartilhada significa que o pai e a mãe participam das decisões importantes da vida do filho. Ela não significa obrigatoriamente que a criança passa exatamente metade do tempo com cada um. E também não significa que ninguém paga pensão. Mesmo com guarda compartilhada, pode existir pensão quando a criança mora mais tempo com um dos pais ou quando existe diferença de renda entre eles. O ponto principal continua sendo o sustento do filho. Então, se houve mudança real na convivência, na residência da criança ou na divisão de despesas, isso pode ser analisado em uma revisão, mas não é automático. Precisa de documentos e análise do caso. Filho maior de 18 anos, cabe revisão ou exoneração? Quando o filho completa 18 anos, a pensão não acaba sozinha. Muita gente erra aqui. A pessoa pensa: fez 18 anos, parei de pagar. Isso pode gerar dívida. Se o filho já é maior de idade, pode ser necessário pedir exoneração ou revisão da pensão, para que o juiz analise se a obrigação continua ou não. Pode existir situação em que o filho ainda estuda, não trabalha ou ainda depende financeiramente. Também pode existir situação em que ele já trabalha, tem renda própria ou não comprova mais necessidade. Cada caso precisa ser analisado. O importante é não parar sozinho. Procure orientação antes de tomar qualquer decisão. Acordo verbal para mudar pensão vale? Esse é um ponto muito perigoso. Muitos pais combinam por mensagem ou conversa. Esse mês você paga menos. Agora paga direto à escola. Vamos baixar para tal valor. Depois você compensa. O problema é que, se a pensão foi fixada judicialmente, o acordo verbal pode não proteger quem paga. Mesmo que a outra parte tenha aceitado informalmente, pode haver cobrança depois, dependendo da situação. Por isso, se os dois concordam em mudar o valor, o ideal é formalizar. Acordo de pensão precisa ser bem feito, com clareza sobre valor, data de pagamento, despesas extras, forma de pagamento e responsabilidade de cada um. O que não está formalizado pode virar discussão. Documentos importantes para pedir revisão. Para pedir revisão de pensão, os documentos são fundamentais. Para quem quer reduzir, pode ser importantes: comprovante de renda atual, olerites,
rescisão, carteira de trabalho, extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas essenciais, comprovantes de outros filhos, gastos com saúde, aluguel, financiamentos necessários e documentos que mostrem mudança real na vida financeira. Para quem quer aumentar, podem ser importantes comprovantes de gastos do filho, escola, material escolar, uniforme, transporte, plano de saúde, consultas, remédios, terapias, alimentação, moradia, lazer adequado, relatórios médicos, prints de conversas, comprovantes de pagamento e indícios de renda ou padrão de vida de quem paga. Documento organizado facilita a análise. Erros comuns na revisão de pensão. Agora, atenção aos erros mais comuns. Parar de pagar por conta própria, reduzir o valor sem decisão, aumentar ou diminuir só por acordo verbal, não guardar comprovantes, pagar em dinheiro sem recibo, confundir guarda compartilhada com fim de pensão, achar que desemprego resolve tudo automaticamente, usar a pensão como briga entre os pais, esconder renda, omitir bens e esperar a dívida crescer para procurar ajuda. Pensão alimentícia envolve filhos, sustento, responsabilidade e prova. Por isso, não deve ser tratada no improviso. Resumindo, a pensão pode ser revista quando muda a realidade. Quem recebe pode pedir aumento se as necessidades aumentaram. Quem paga pode pedir redução se a capacidade financeira mudou. Desemprego não reduz automaticamente. Filho maior de 18 anos não cancela a pensão sozinho. Guarda compartilhada não elimina a pensão automaticamente e tudo depende de documentos. O ponto principal é simples: não mude a pensão por conta própria. Organize as provas e busque orientação jurídica. Cada caso de revisão de pensão depende da realidade da família, das necessidades de quem recebe, das possibilidades de quem paga e dos documentos apresentados. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta sua dúvida e compartilha com alguém que precisa entender esse assunto melhor. Eu sou Rodolfo Gomes Pavanato, advogado, e aqui no meu canal eu explico os seus direitos de forma simples, séria e acessível. Até o próximo vídeo.